Afinal, qual é a diferença entre base, BNCC, e DCN? O que a gente tem de diferente nesses dois documentos norteadores agora? Né? A partir de 2002, nós começamos a ter as DCNs. São diversas DCNs que nós temos, né? As Diretrizes Curriculares Nacionais. E em 2017 foi homologado a Base Nacional Comum Curricular, que é obrigatório. Se eu tenho a base como obrigatório, a DCN deixa de ser obrigatório? Vamos começar a entender um pouquinho? Então, primeiro, para a gente começar a entender, vamos ver o que é a base. A base ela vai estar definindo todos os objetivos e os direitos de aprendizagem da criança. Em outras palavras, ela vai determinar, né, o conjunto, tudo aquilo que o aluno precisa terminar durante a educação básica. Tudo que ele deve aprender durante a educação básica, né? Desde a etapa da educação infantil até a etapa do ensino médio, tá? Por isso ele vai estar indicando quais os conteúdos que são obrigatórios estarem aí todas as escolas utilizando, tá certo? Vai falar sobre as habilidades, sobre as competências e tudo mais. Da BNCC, a competência vai ser o quê? Competência vai ser definida como a mobilização de conhecimentos, habilidades, né, para poder resolver as demandas complexas da vida cotidiana e do pleno exercício da cidadania. Quais são esses conhecimentos que precisam? São conceitos e procedimentos. E as habilidades? Habilidades práticas, habilidades cognitivas, habilidades socioemocionais. Por isso, nós temos as 10 competências para estarem sendo desenvolvidas, tá certo? Então, a educação básica ela vai se dever aí de visar essa formação do ser humano, o desenvolvimento global do ser humano, implicando também em desenvolver essa complexidade que é e essa não linearidade, porque não é uma linha reta que nós vamos estar seguindo, né? Desenvolvimento. Primeiro que a gente tem que romper com essa questão, com essa ideia reducionista de que vai privilegiar apenas a educação, né, numa vertente intelectual, cognitiva e numa vertente emocional. Não, vai estar trabalhando como um todo. Então, a BNCC traz isso para a gente, essa questão de estar trabalhando a educação integral, né? Então, só para a gente poder conhecer. A BNCC na educação básica, né? Começa na educação básica. Na primeira etapa da educação infantil, ela vai visar a formação do desenvolvimento da criança, né? E aí? E com essa formação, ela vai privilegiar aí, os eixos estruturantes da educação infantil, que são as interações e as brincadeiras. E para isso vão ser assegurados 6 direitos de aprendizagem. Eu não vou estar entrando no que são esses direitos de aprendizagem, depois você pode conferir o vídeo que eu vou deixar aqui para vocês, daí vocês dão uma olhadinha, tá bom? Além desses direitos de aprendizagem, nós temos aí 5 campos de experiências falando sobre a etapa da educação infantil. Na BNCC, quando a gente vai para o ensino fundamental, o que nós temos? As 5 grandes áreas do conhecimento, e além dessas áreas do conhecimento, nós temos os componentes curriculares. Cada componente curricular e cada área do conhecimento vai ter a sua habilidade específica, né? Por exemplo, na área do conhecimento, linguagens, nós temos educação física, artes, língua estrangeira e educação física, artes, língua estrangeira e língua portuguesa. Olha, deu branco, tá vendo? Até na gente dá branco. Então, nós temos esses 4 aí. Dentro dessas 4 áreas que nós temos, esses 4 componentes curriculares, nós vamos ter aí competências que são específicas para eles, para cada um deles, em cada ano que vai estar sendo articulado aí. Então, a base ela vai ser um movimento para articular todo o conhecimento, todas as habilidades, chegando lá nas competências. Lá no ensino médio, ele vai ser organizado apenas em 5 áreas do conhecimento que a gente já conhece e vai implicar no fortalecimento dessas relações que se tem, que se desenvolveram durante o ensino fundamental. E a DCN? O que é a DCN? A Diretriz Curricular Nacional, a gente tem que pensar a primeira coisa. Elas existem para todas as etapas e modalidades da educação básica. Então, existe cada etapa, existe uma DCN, uma diretriz. E o que elas vêm trazer para a gente? Elas são normas obrigatórias que elas vêm para poder estar determinando aí o que para cumprir o que a LDB traz para a gente. Então, eles vêm para orientar esse planejamento curricular das escolas, né? Elas vão ser discutidas e vão ser concebidas pelo Conselho Nacional de Educação. Então, as diretrizes da educação básica, para que elas servem? Cada etapa que eu tenho de educação infantil, fundamental e médio, e cada modalidade vai apresentar uma. E essas diretrizes, elas vão ser um conjunto de definições doutrinárias sobre todos os princípios, os fundamentos, os procedimentos
que eu vou ter na educação básica para poder orientar as escolas na organização, na articulação que se tem dos seus currículos, no desenvolvimento e na avaliação das suas propostas pedagógicas. Então, isso é a DCN. Olha a diferença que é de um e de outro. Eu costumo falar para o pessoal que faz curso comigo que a DCN ela é o bolo inteiro, né? E a BNCC vai ser o recheio. Por quê? Porque é ali que vai estar concentrado tudo. É ali que a gente precisa concentrar tudo. A diretriz curricular ela vai apresentar para a gente 5 grandes experiências curriculares que a gente precisa que sejam gradativas e crescentes ao longo do ensino fundamental e depois ao longo da educação básica, que é o desenvolvimento da capacidade de aprender, né, tendo como meios aí básicos pelo domínio da leitura, da escrita e do cálculo, a consecução pela essa alfabetização plena que a criança vai estar desenvolvendo, entendida como uma performance, como um desempenho aí de apreensão do significado social e o significado político, né, do conhecimento do código escrito, do sistema de escrita alfabética, a compreensão do ambiente natural, do ambiente social dela, da economia, das tecnologias, das culturas, tendo como base os direitos humanos e os direitos fundamentais que se embaseiam a sociedade, né, e o desenvolvimento de capacidade de estar observando, além de estar observando, né, compulsionando dados, problematizando, analisando processos e funções. E, por último, o fortalecimento de vínculos da família e dos seus familiares, né, dos seus contemporâneos. Baseado em quê? Em laços de solidariedade humana, respeito recíproco e tudo mais. Então, essa é a DCN. Olha a diferença que é. Então, as diretrizes curriculares nacionais, elas visam o quê? Preservar essa questão de autonomia da escola, da proposta pedagógica que se tem. Se a minha DCN, se a DCN traz isso para a gente, então a BNCC ela vem para a gente poder conseguir organizar essa proposta pedagógica. Na DCN é que a gente vai ver lá quais são os pilares que nós temos para uma educação de qualidade social, que vai ser uma conquista, na verdade, uma conquista social. Né? Durante muito tempo se conquistou, se buscou essa conquista por equidade na educação. Então, tem a diretriz curricular nacional, ela vai ter um compromisso aí com uma organicidade, uma sequencialidade e uma articulação, né, dentro de toda a educação básica para sua inserção na sociedade, para inserir quem? Essa criança, esse adolescente na sociedade, pensando na construção de um projeto de nação que visa a formulação aí de referências para as crianças. Então, dentro disso, para organizar, a diretriz curricular para a gente traz tem alguns itens, né, que a gente pode elencar como. Só para a gente ver o que é a diferença entre uma e outra. A diretriz traz para a gente referências conceituais, traz o Sistema Nacional de Educação, como que ele funciona, como que ele se organiza, traz o acesso, permanência na escola, como uma conquista de qualidade social, traz a organização curricular, o conceito de currículos, limites, as possibilidades que vão ser elencadas. Além disso, traz a organização da educação básica, como que ela vai estar sendo organizada, de que forma, com a carga horária, o que é período integral, o que é período parcial e tudo mais. Além disso, ela mostra para a gente os elementos que são constitutivos para a organização, né, e implantação das diretrizes, que são o quê? São o projeto político-pedagógico e o regimento escolar, a formação do professor e a avaliação. Então, esses 4 elementos são constitutivos dentro da DCN. E não vem falar disso lá na BNCC para a gente. Então, olha como são documentos bem diferentes, para deixar bem claro para a gente o que é cada documento. É isso que a gente tem que entender. Então, de um ponto de vista mais assim contemporâneo, mais atual, vamos dizer assim, né, a educação ela tem que garantir para todo mundo, contextualizar esse direito humano e universal que vai ser inalienável de todo mundo. Então, é a busca pela qualidade e pela equidade de educação que nós temos. Então, compreender para a gente poder realizar a educação entendida como um direito universal, individual aí do ser humano e coletivo ao mesmo tempo, vai implicar num poder de habilitar esse cidadão para o exercício da sua cidadania, para o exercício dos seus direitos. Tá? Então, a educação é um processo de prática, é uma prática, na verdade, que vai se concretizar nas relações sociais e que vai transcender todo espaço que nós temos vivido, todo espaço que nós temos concebido, né, tendo em vista os diferentes sujeitos aí que vão estar atuando nesse contexto. Tá?
Os dois documentos trazem para a gente a relação do educar e do brincar. O que é a relação do educar e do brincar? Então, essa concepção que vai vincular educar e cuidar, a gente tem que entender como o cuidado como algo indissociável no processo educativo. E quando eu falo isso, não é na educação infantil, é da educação básica, da educação infantil até o ensino médio, tá certo? Então, essa inseparabilidade que nós temos busca o quê? Recuperar toda essa função social da escola básica, exatamente isso. E a centralidade que vai ser o estudante. Aí, a gente tem um ponto em comum entre as duas. O protagonismo do aluno, né? O protagonismo do aluno nos dois documentos, ele é importantíssimo. Então, cuidar e educar vai significar que a gente tem que compreender o direito da educação, que parte de um princípio de formação cidadã, formação da essência humana, formação ética, né? Com princípios éticos, políticos e estéticos, que nós temos que conceber esses princípios dentro da educação. Então, educar aí vai exigir um cuidado maior, dentro quando a gente fala da educação infantil. Claro que o educar e o cuidar da educação infantil vai ser diferente do educar e cuidar quando eu tenho no ensino fundamental e no ensino médio. E esse cuidar e educar, ele também vem para quê? Para quebrar essa fragmentação que nós temos dentre as etapas da educação básica. Por exemplo, quando eu parto do ensino infantil para o fundamental, dentro do fundamental, ciclo 1 e ciclo 2, né, anos finais e anos iniciais, e depois dos anos finais para o ensino médio. Então, o cuidar e educar, ele vai exigir um cuidado maior, principalmente nessa fragmentação que nós temos da educação básica, para que não aconteça essa fragmentação, para que não aconteça essa ruptura que acontece hoje em dia, né, na questão de currículo. E aí que entra a base. A base ela vai estar articulando as habilidades todas durante a educação básica, visando as competências. Então, ele é o mínimo que tem que ser aprendido. E os sistemas de ensino vão se articulando para poder formular os seus currículos, as suas matrizes, os seus parâmetros que vão estar norteando o trabalho de cada rede. Então, só para a gente poder finalizar, o que a gente tem que pensar? Vale a pena a gente destacar que a BNCC ela foi criada depois da DCN, depois da Diretriz Curricular Nacional. E todas elas têm como base tanto a LDB como a Constituição Federal. E entre outros documentos que a gente tem aí, tantos documentos que falam sobre educação, que trazem aí para a gente sobre o Conselho Nacional de Educação. Tá? Então, ela vai estar embasada nas mesmas diretrizes. Elas vão estar casadas. Os dois documentos são obrigatórios. Então, um vai estar complementando o outro. E ao contrário do que muita gente pensa, que eles não se complementam, de que um anula o outro, né? Que veio a BNCC, agora eu vou esquecer DCN. Não, não posso esquecer isso. Um vai estar complementando o outro e eu tenho que pensar sempre. Os dois são juntos. Eu preciso dos dois para poder estar conseguindo fazer uma educação de qualidade, uma educação de equidade também, tá? Então a criação da base, quando se cria a BNCC, também vem para a gente poder acabar com aquela discrepância que existe dentro do próprio país. Então, primeiro, nós tivemos o PCN, uma experiência com o PCN lá em 97. Essa experiência com o PCN de 97, ela não deu muito certo, porque o PCN ele vinha como um parâmetro, né? Na verdade, não era obrigatório você seguir, não era todo lugar que tinha. Mas a ideia dele foi uma ideia boa, que ele vinha trazer a questão de publicar esse conhecimento para que todos os professores, todas as escolas, redes de ensino de todo o território nacional conseguissem ter um parâmetro mínimo para poder definir. Mas tinha escola, tem sistema de ensino que não conseguia definir esse parâmetro. Agora a base ela vai dar sustentação para isso. Junto com a base, a gente vem aí em questão também com o financiamento de educação, falando sobre o Fundeb, né? Então, para assegurar esse direito à educação e essa equidade, é que foi elaborada aí a partir de discussões da sociedade essa BNCC, que foi sendo elaborada desde 2015. Então, em resumo, né, o que a gente tem que pensar? A DCN é fundamental, elas são fundamentais, nós temos que pensar nisso para o ensino no país. Porém, ela tem um caráter que vai ser de estrutura, ela vai dar o esqueleto ali da educação. Tá? Elas são obrigatórias por lei, elas vão estar ali, elas precisam ser seguidas pelas instituições no âmbito mais amplo e vão contribuir para a formação dos alunos e de toda a comunidade, inclusive para a formação dos professores também, porque é dentro do projeto político-pedagógico e dentro do regimento escolar que são inseridas essas questões de formação do professor. Enquanto a BNCC, enquanto a base, ela vai visar alcançar aí essas competências gerais de acordo com as habilidades necessárias ao longo da educação básica.
Claro que as duas eu tenho que lembrar. Eu preciso levar em conta o contexto onde essa criança está, o contexto onde essa sociedade e onde esse sistema de ensino está inserido. Tá legal, gente? Então, essa é a diferença entre BNCC e DCN. Base Nacional Comum Curricular são as habilidades que eu preciso desenvolver ao longo dos anos, né, da educação básica, e a DCN, Diretriz Curricular Nacional. A diretriz ela vai ser a minha estrutura, né? Ela vai estruturar de que forma que vai ser organizada essa educação brasileira, tá bom? Então, ó, fica ligado no canal que a gente tem mais novidade pela frente, falou? Beijão, tchau!